Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Hoje vamos meditar Lucas capítulo 9, versículo de 7 a 9. Lucas 9, de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. De tudo que estava acontecendo, o quê? Os milagres de Jesus. Imagina, Jesus levantava paralítico, Jesus fazia o cego enxergar, o surdo ouvir, e ficou perplexo. Porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, então para alguns João Batista ressuscitou. Outros diziam que Elias tinha aparecido, para outros somente Elias fazia milagres comparados ao que ele está fazendo, então deve ser Elias. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Talvez não seja João Batista nem Elias, talvez seja algum outro profeta. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Veja, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Se Herodes está perguntando quem é esse homem, é porque Herodes não sabia quem era Jesus. Gente, a pior coisa da vida é você não saber quem é Jesus. E tem muitas pessoas no mundo de hoje que ainda não sabem quem é Jesus. Herodes não sabia quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus? Jesus era um Deus desconhecido para Herodes. Jesus é um Deus desconhecido para muitos da sua família. Jesus ainda é um Deus desconhecido para muitos amigos seus. E por isso que nós temos que anunciar Jesus. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 22 a 23. Atos 17, 22 a 23. Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vô-lo anuncio. Olha o que Paulo está falando. Vocês escreveram naquele altar: a um Deus desconhecido. Vocês não conhecem. Eu conheço, eu vim anunciar o Deus verdadeiro, que claro, não tem a ver com esses outros deuses que vocês estão cultuando, mas eu vim anunciar o Deus verdadeiro. O que essa palavra mostra é que muita gente não conhece o Deus verdadeiro, minha gente. Muita gente não sabe quem é Jesus, minha gente. É preciso que a gente anuncie. Veja, o próprio Jesus faz a mesma pergunta. A pergunta de Herodes é: quem é este homem? Agora vá em Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 17. Mateus 16, de 13 a 17. Chegando aos territórios de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Herodes pergunta: quem é esse homem? E Jesus faz a mesma pergunta. No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, a mesma resposta. Outros, Elias, como nós ouvimos aqui no Evangelho hoje. Outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Para você, meu irmão e minha irmã, quem é Jesus? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. Olha que lindo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Oh, coisa maravilhosa. Pedro acertou. É o Cristo, é o Filho do Deus vivo.
Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mas para o povo daquela época, Jesus não era Deus. Olha o que acontece. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vieram todas, não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Para essa gente, Jesus era apenas um homem. Simão Pedro diz que ele não é apenas um homem, mas que ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Agora, meu irmão e minha irmã, quem é Jesus? O próprio Jesus vai dar essa resposta. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículos 53 a 59. O próprio Jesus dará essa resposta. João 8, 53 a 59. És acaso maior que o nosso pai Abraão? Entretanto, ele morreu, e os profetas também. Que pretende ser, Jesus? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Jesus diz eu sou, ele está querendo dizer aquilo que Moisés ouviu na sarça ardente. O eu sou está falando com você. Ou seja, Jesus está dizendo quem ele é. Eu sou Deus. Amado irmão e minha irmã, quanta gente ainda não sabe dessa verdade. Mande esse vídeo para mais alguém, porque muita gente está precisando descobrir que Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.